Em primeiro lugar, parabenizo os organizadores do Colóquio Internacional Educação, Literatura e Ética da Universidade do Porto. Agradeço ao convite de participar desse debate tão importante para os educadores, termo aqui entendido no sentido amplo, e também específico, considerando o contexto da pós-graduação, da pesquisa. Agradeço especialmente a Sofia de Mello Araújo, em nome da comissão organizadora, que intermediou o contato e viabilizou este precioso momento. Farei uma breve contextualização da abordagem que darei ao tema, solicitando o campo temático de análise, o contexto da problemática e a busca de aporte teórico em 3 pensadores que são referências para as minhas pesquisas. São eles, John Dewey, Paulo Freire e Matthew Lipman. Inicio situando esta apresentação no campo de análise da filosofia da educação. Sou professor no setor de educação, na área de filosofia e educação da Universidade Estadual de Londrina, e sou professor do programa de mestrado e doutorado em educação desta universidade, nesse departamento de educação. Por isso, eu falo, portanto, da minha atuação como professor e pesquisador da área de filosofia da educação. Este campo de análise trabalha com 2 questões centrais. A primeira é o que é pensar, que perpassa o trabalho do filósofo. E a outra é o que é educar, questão que perpassa a prática do educador. As perguntas têm especificidades no sentido de propor uma busca, um trabalho conceitual que orientem a prática. Elas têm também entrelaçamentos, no sentido de que os conceitos são interdependentes. Pensar é educar a razão. E educar é pensar a formação de um pensador ativo no mundo. Este é o cenário a partir do qual colocamos o título deste trabalho, Sentidos da Narrativa na Experiência da Investigação Ética em Comunidade Dialógica. As perguntas colocadas têm um eixo comum, que é a experiência, conceito que exploraremos para responder às nossas indagações. A experiência é um conceito que remete à complexidade da existência historicamente situada. Ela é a própria vida, na sua trama sociocultural. Começarei falando de algumas dificuldades de pensar a experiência. Em primeiro lugar, a experiência não pode ser totalmente apreendida na multiplicidade de relações deste acontecimento. Seus contornos não são precisos. É como um barco em pleno oceano. Por isso, passamos pela experiência, no sentido de sofrer o impacto das múltiplas condições objetivas e subjetivas que operam no seu movimento. Não podemos ter domínio deste campo complexo de interações do material e do imaterial, do corpo, meio, e do espírito, palavra. Entretanto, passar pela experiência implica também modificabilidade das condições do corpo e do espírito. Uma experiência se prolonga em outras, que formam nossa leitura de mundo, que formam propriamente nossa identidade. Assim, não se passa 2 vezes pela mesma experiência. Pensemos nessas experiências um tanto corriqueiras. Quantas vezes, por exemplo, você já disse seu nome? Quantos palestrantes você já ouviu? De prontidão, você provavelmente começou a fazer cálculos. É o que a escola nos ensinou. Por que a escola não ensinou a pensar nas experiências de lidar com o próprio nome, por exemplo? Como foi balbuciar seu nome na infância, dizer seu nome na escola? A experiência de dizer seu nome aos seus pais, aos seus amigos, ao seu namorado, ao seu banco, ao cadastro, ao seu Deus, a si mesmo? As experiências de escrever seu nome? E por que usamos nomes? Enfim, o que você pode nos contar de cada uma destas situações?
Poderiam ser belas histórias, entretanto, parecem oportunidades perdidas. Você consegue imaginar o impacto que isso significa para você e também para nós, seus ouvintes? O que quero ressaltar é a dificuldade da educação ser substancialmente experiências inteligentes, éticas, epistêmicas e políticas. Enchemos a cabeça das crianças de ciências e as esvaziamos de si mesmas, de suas histórias, de suas narrativas. Outra dificuldade para pensar a experiência é a cultura tecnológica e a mercantilização da cultura. Observe o que acontece quando interagimos nas mídias sociais, normalmente dentro do que chamamos a bolha. Vou rolando o feed de postagens. Aparece uma foto da família, um amigo comemorando o aniversário, depois a floresta amazônica queimando, um acidente de trânsito, um político corrupto passando fome, passando por honesto, uma bela torta de morango, um jogo de futebol, uma imagem de uma galáxia à distância, turbulência policial, etc, etc, etc. Em minutos você passou por coisas tão diferentes e ficamos quase indiferentes a tudo. Ou você acha que curtir, compartilhar, fazer um breve comentário é uma experiência? Ou será a experiência uma imagem, uma frase, uma pergunta, uma história que você postou e aguarda ansiosa os likes? O que enfatiza é que vivemos num mundo inundado de imagens e fatos. Mostrando tudo, as mídias nos causam cegueira. Nossa relação com este mundo é quase de indiferença. Somos um espectador no mundo de espetáculos. Não sentimos, não reagimos, não compreendemos, não questionamos. Vemos tudo e não enxergamos nada. Falamos muito e pensamos pouco, ou não pensamos. O fenômeno da transformação da arte, da literatura, do cinema, da comunicação em mercadoria, como denunciar a dor, produzida com as mais sofisticadas técnicas jornalísticas e de propaganda, associado com o desenvolvimento e acessibilidade tecnológica, criou o consumidor enredado no fetiche da mercadoria. Para ilustrar essa situação, trago o caso dos jogos eletrônicos. Pensemos na experiência de passar horas em jogos que operam com o desafio de matar os outros para vencer. Que impacto essas experiências causam nos seus jogadores? Alguém vai sustentar que é apenas divertimento? Que o jogador sabe diferenciar ficção e realidade? Outro exemplo importante que não podemos deixar de mencionar é o problema das fake news, que facilmente fazem do interlocutor um prisioneiro dos interesses estranhos. A tendência do usuário das mídias sociais está longe de se preocupar com desvendar criticamente uma notícia ou uma fake news, mas usá-las conforme as suas crenças, estas também formadas, geralmente sem criticidade. Desta forma, as fake news são armas que servem aos mais diversos interesses, dentre eles, alimentar o discurso de ódio para vencer o jogo necrófilo do fascismo, como hoje é muito forte em nosso país e em muitos outros lugares do mundo. O colonialismo midiático compromete a possibilidade de fazer experiências genuínas de compreensão e intervenção do mundo, constituindo-se numa ameaça ao mundo comum da experiência compartilhada da democracia. Neste cenário, consideramos a proliferação da indústria armamentista com o apoio de governos conservadores, como é o nosso caso. O problema da segurança pública é privatizado, jogando nas mãos dos cidadãos a sua defesa, justificando assim o livre comércio das armas. Enquanto a indústria bélica cresce, a educação, a produção de livros e bens culturais sofrem cortes de verbas. Interrogamos: que experiência é possível fazer com uma arma na mão? E que experiência fazemos com um livro na mão? Vivemos num inquietante contexto de processo da democracia ou de desdemocratização, com o acirramento das forças autoritárias e massificação sem precedente na história de avanço do neoliberalismo. Fatores que empobrecem a experiência, embargam seu crescimento com o sofrimento
e até a morte, como podemos observar no nosso país hoje, chegando próximo a 700 mil mortos por conta da Covid-19. Mortes que poderiam ser evitadas se devidamente cuidados pelo governo. Desta forma, indagamos. Pode a educação e a literatura criar experiências de pensamento e libertação? Considerando a tendência de desaparecimento da experiência no qual contexto, a transformação do pensar por um agir automatizado, urge, portanto, repensar a experiência. No meio de um mundo de distopia, da seca arrasadora, a árvore aprofunda suas raízes. De forma similar à planta, buscamos contribuições que ajudem a pensar um projeto de libertação. John Dewey, o Freire e o mestre Lippmann são filósofos da experiência. Eles têm a contribuir para pensar a experiência diante da regressão à opressão e à barbárie de nosso mundo. Gostaria agora de explorar um pouco a filosofia da experiência de John Dewey. A filosofia de Dewey é de caráter naturalista, social e cultural. O pressuposto do qual o filósofo parte é o da contingência do universo. Para o autor em foco, a sobrevivência da espécie humana depende do desenvolvimento contínuo da inteligência para lidar com a contingência, a incerteza e provisoriedade do mundo. Viver implica em resolver problemas cada vez mais complexos. A condição de conflitividade como desajuste contínuo do meio fez surgir o pensamento como recurso para criar soluções de continuidade da vida. A solução de um problema resulta também em acúmulo de conhecimento para enfrentar novos problemas. Nesta perspectiva filosófica, a experiência consiste, citando o autor, primariamente de relações ativas entre um ser humano e o seu ambiente natural e social. E ele diz ainda que o valor da experiência está na continuidade, acúmulo, crescimento da capacidade de resolver problemas. As palavras do autor, a experiência é primariamente uma ação ativa ou passiva, não é primariamente cognitiva. A medida e valor de uma experiência reside nas percepções na percepção das relações de continuidade que ela nos conduz. Sim, a experiência é a fonte dos valores, conotando sua dimensão epistêmica e ética. A experiência possibilita o aprender a aprender e o aprender a agir inteligentemente num mundo compartilhado com os outros, portanto, num mundo democrático. Para o filósofo, a experiência se constitui por dois princípios. Vou aprofundá-los aqui por conta de ter tempo de explorar os outros aspectos propostos. Mas os dois princípios são o princípio de continuidade e o princípio de interação. Quer dizer, um princípio de continuidade implica a historicidade da experiência e o acúmulo de conhecimento, e o da interação implica que a experiência tem relação social, ela implica contato social. Portanto, a experiência não ocorre exclusivamente dentro de uma pessoa, ela é um acontecimento social. Dewey entende que o trabalho da filosofia deveria pensar os contextos experienciais pressupostos nos conceitos que usamos, explorando as condições, os preconceitos, os conflitos que originaram essas formulações ao longo da história e que se enredam na trama complexa da experiência presente. A filosofia tem uma função social relevante,
o esclarecimento e emancipação do pensamento. A tarefa da filosofia se faz, do autor, pelo pensamento reflexivo, que é, para ele, um método de reconstruir a experiência. O pensamento reflexivo é uma atividade inteligente, exclusivamente humana. Não quer dizer que as outras espécies não tenham inteligência. No caso do ser humano, o pensamento reflexivo implica o esforço consciente e voluntário de reconstruir a experiência através da investigação. Diz o autor, o pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado, cuidadoso exame de toda a crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame efetuado à luz dos argumentos que apoiam as conclusões a que chega. Assim sendo, Du estabelece claramente a função social e política do pensamento reflexivo para a democracia, o esclarecimento das crenças no processo de pensar os problemas comuns. Diz ele ainda acerca do pensamento. Pensar é inquirir, investigar, examinar, provar, sondar para descobrir alguma coisa nova, ouvir o que já é conhecido, sob prisma diverso. Enfim, é perguntar. Desta forma, todo pensamento, na filosofia do autor, é provisório e falível, necessitando continuamente ser examinado. Isso implica, portanto, para o autor, um abandono da perspectiva filosófica da metafísica, que prometia verdades, que ofereciam certezas para o agir humano. Decorre, portanto, a relação de pensamento com a educação. A educação, quanto ao seu lado intelectual, está vitalmente relacionado ao cultivo da atividade do pensamento reflexivo. Diz o autor, a educação consiste na formação de hábitos de pensar despertos, cuidadosos, meticulosos. Ainda na perspectiva de Dewey, a educação é concebida como experiência de pensamento, reconstrução comunitária, compartilhada socialmente, pública e histórica das crenças que orientam o agir humano no espaço público. É oportuno citar sua definição de educação. É uma reconstrução ou reorganização da experiência que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa aptidão para dirigir o curso das experiências subsequentes. Assim, na perspectiva de Dewey, a educação implica o alto poder comunitário e da experiência inteligente. Ainda na perspectiva do Dewey, é importante trazer sua concepção de educação, que articula a dimensão educativa, ética e política. Diz o autor, uma democracia é mais do que uma forma de governo, é essencialmente uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente comunicada. Dewey enfatiza firmemente a função social da filosofia da educação por meio de sua visão de democracia. Se a democracia tem significação moral e ideal, é porque se exige de todos uma retribuição social e porque se proporciona a todos oportunidade para o desenvolvimento de suas aptidões distintivas. Bens culturais, como a literatura e a cultura, de um modo geral, são bens sociais e a educação é o processo de tornar comum estes bens, democratizá-los, portanto, como condição de crescimento da pessoa, da liberdade e da própria democracia. Afirma Dewey, então, moral, entendendo sua reflexão ética, é toda a educação que desenvolve a capacidade de participar-se eficazmente na vida social. Eficazmente quer dizer ativamente e não como um espectador da sociedade. Na sequência, falarei um pouco as contribuições de Freire
no seu conceito, leitura de mundo e leitura da palavra. A experiência para Freire consiste no processo de humanização do mundo, transformando a condição de opressão pela praxis libertadora. Freire ressalta a experiência de pensamento como processo de constituição do eu na relação com o outro, ou na constituição dos sujeitos. O sujeito pensante não pode, citando o autor, Freire, o sujeito pensante não pode pensar sozinho, não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não é um penso, mas um pensamos. É o pensamos que estabelece o penso e não o contrário. A participação dos sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação. O que caracteriza a comunicação, enquanto esse comunicar, comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. Cada um põe-se diante de si mesmo, indaga, pergunta a si mesmo. Quanto mais se pergunta, quanto mais sente que sua curiosidade em torno do objeto do conhecimento não se esgota. Daí a necessidade de ampliar o diálogo como uma fundamental estrutura do conhecimento a outros sujeitos cognoscentes. A antropologia de Freire compreende o ser humano como ser... Professor Darcísio, eu peço imensa desculpa de interromper. Se pudesse só aproximar-se um bocadinho do microfone, que de vez em quando temos algumas falhas na compreensão. Só um bocadinho. Não tem mal, mas está bom, estamos a acompanhar muito bem. Aproveito a paradinha para dizer, né, que estou seguindo um texto que elaborei para essa oportunidade e para não perder demais e não, de repente não explorar todos os elementos, eu estou seguindo esta reflexão então do texto. Depois disponibilizo o texto também para leituras. Retornando então à discussão, a antropologia de Freire compreende o ser humano como um ser ontologicamente vocacionado para ser mais, um ser que existe no mundo como inacabado e que se constitui como sujeito no e pelo processo dialógico. A condição de possibilidade de sua existência é o ato comunicativo do pensamos e não o de um sujeito isolado do mundo. O autor ressalta que o pensar dialógico permite a consciência da unidade entre pensar e agir no mundo. Por isso, Freire pensa numa ética universal dos seres humanos, ao compreendê-los sujeito de sua história. Entretanto, o que intriga o autor é a opressão historicamente criada pelos próprios homens, que nega a vocação ontológica ao coisificar o ser humano e que, ao mesmo tempo, é o ponto de partida para o processo de libertação. Freire trabalha com a importância do processo de geração da consciência crítica, como passagem de uma situação de inexperiência para uma experiência epistêmica de produção do conhecimento como projeção do ser mais dos seres humanos no processo de libertação do saber opressor, que se hospedou no oprimido pela educação bancária. Nesse sentido, Freire desenvolveu uma compreensão crítica da alfabetização pelo conceito de leitura de mundo e leitura da palavra. A alfabetização, diz o autor, como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político, é um esforço de leitura do mundo e leitura da palavra. A leitura do mundo corresponde ao que ele chama de saber de experiência feito, leitura de mundo, que consiste na sua explicação do mundo, de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo.
Com este conceito, o autor procura expressar o movimento de imbricação e continuidade entre o mundo da palavra e o mundo em si. Movimento de criação e recriação, escrita e reescrita, que permite a transformação através da prática consciente. Na obra A Importância do Ato de Ler, o autor entende que a leitura de mundo constitui a inteligência do mundo, que vem culturalmente e socialmente se constituindo. Ele nos esclarece essa dialética do processo da leitura reflexiva. Diz o autor: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Portanto, uma relação dialética entre os dois processos de leitura. Para o autor, criticidade e leitura são inseparáveis no processo de compreensão das relações entre texto e contexto, linguagem e realidade. Assim, Freire problematiza a leitura como visão mágica da palavra escrita e sua memorização, como é característica da educação bancária, contrapondo o conceito de palavra-mundo, em que ocorre o processo dialético da compreensão e da transformação do mundo. Além disso, esse processo pressupõe a compreensão da existência no mundo, não como ser isolado, mas relacionado. Cada um de nós é um ser no mundo com o mundo e com os outros. Consequentemente, existem diferentes leituras de mundo, conforme cada um se compreende no mundo, considerando a diversidade cultural que deve ser trazida para o diálogo numa prática democrática. Diz o autor, então, acerca do papel do professor. O papel do educador, da educadora progressista, não pode nem deve se omitir ao propor sua leitura de mundo. É salientar que há outras leituras de mundo, diferente da sua e às vezes antagônica a ela. Neste sentido, ele alerta para os descaminhos do autoritarismo ou da licenciosidade, ao qual ele propõe, então, uma substantividade democrática. Com isso, o autor insiste na importância da perspectiva democrática, que procura experimentar com intensidade a dialética entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, gerando uma praxis transformadora das condições que negam a vocação ontológica de ser mais. Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire aprofunda a concepção de praxis como dialética da reflexão e ação. A praxis, porém, diz ele, é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. A praxis é a própria experiência reflexiva, dialógica, problematizadora e transformadora, a partir do contexto da opressão. Sem a praxis, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. A praxis reflexiva liberta e exige, portanto, uma inserção crítica aos oprimidos nesta realidade opressora, que atinge a massa tratada como objeto nas relações capitalistas. É necessário pensá-la para objetivá-la e para agir sobre ela, para transformá-la. Deste seu entendimento decorre o processo dialético, pedagógico e político. A pedagogia do oprimido, que no fundo é a pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem que ter nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos um dos seus sujeitos. Freire entende que a opressão é consequência do sistema capitalista, cuja dominação ocorre de forma mais saliente por meio da exploração da classe trabalhadora, da ética do lucro ou da ética do mercado, que também pode se manifestar de outras formas, como discriminação e preconceitos.
Neste sentido, a opressão é um problema mundial que vem se intensificando com a reorganização do capitalismo, caracterizado como o neoliberalismo, que se apoia no progresso no campo da tecnologia, da informação e no avanço do autoritarismo governamental, que impõe políticas educacionais que atendem aos interesses da produção e do mercado. Para Freire, a educação exige uma pedagogia crítico-dialógica com os oprimidos para o enfrentamento desta realidade. Quer dizer, libertação não é presente que o opressor dá ao oprimido. Libertação é a conquista do oprimido, que é transformação desta realidade, em que o próprio opressor é um oprimido sem conseguir enxergar sua condição de oprimido, portanto, oprimido pela sua ideologia de opressor. A concepção freiriana de criticidade, que ele entende como nota fundamental da mentalidade democrática, se articula, portanto, ao componente do diálogo e da investigação presentes no que ele chama pensar certo, um pensar a partir da dimensão existencial de uma experiência socialmente construída num contexto histórico, social, político. Um pensar que se faz ser mais pelo diálogo, pela reflexão, problematização, curiosidade crítica e praxis transformadoras. Nas palavras do autor, pensar certo se articula com o ciclo gnoseológico. Pensar certo em termos críticos é uma exigência que os momentos do ciclo gnoseológico vão propondo à curiosidade, que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando curiosidade epistemológica. Ciclo gnoseológico é o que o Freire vai entender como o processo de pensar o pensamento historicamente construído e o pensar também, o pensar de experiência feito, para pensar o que ainda não foi pensado, que é o processo de libertação. A criticidade, além de rigorosidade metódica na pesquisa e argumentação, exige profundidade, autocorreção, capacidade de discordar, de correr risco com a novidade e coerência no agir que transforma o mundo. Segundo Freire, é que todo pensar certo é radicalmente coerente. Desta forma, pensar certo como pensar libertador faz imprescindível a articulação epistemológica da curiosidade, da problematização, da reflexão, do diálogo, com o agir transformador do mundo da opressão em um mundo humanizado, um mundo eticizado, portanto. Pensar certo é também um agir certo, isso implica coerência ética e política, como expõe o autor na seguinte afirmação. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra. Na sequência, abordarei a filosofia para crianças de Matthew Lipton. Um dos objetivos de Lippmann, com sua proposta de filosofia para crianças, é estimular o desenvolvimento das habilidades de pensamento como uma condição para um pensar excelente, também conhecido como pensamento multidimensional. Sua proposta articula 3 dimensões do pensar: a crítica, a criatividade e o cuidado. O diálogo tem papel fundamental em sua concepção filosófico-educacional. Ele entende que aqueles que se engajam nesta prática, a comunidade de investigação, desenvolvem, sobretudo, a partir da dimensão ético-política. O Lippmann propõe uma filosofia da infância.
ou um tratamento filosófico da infância. Diz ele, a infância é uma dimensão legítima do comportamento humano e da experiência humana, e que não é menos habilitada ao tratamento filosófico que outras dimensões para as quais já existem filosofias. A infância é a novidade no mundo, curiosidade e criatividade como forças transformadoras. Portanto, a infância é a expressão mesmo da força da filosofia. O tratamento filosófico da infância tem como base a descoberta de que as crianças podem fazer filosofia, que elas o fazem de maneira competente e com prazer. Nesse sentido, Lippmann ressalta a dimensão educativa da filosofia. Ele entende que é necessário considerar seriamente o pensar da criança como condição para uma prática dialógica na comunidade de investigação filosófica. Diz o autor, se não podemos fazer filosofia com crianças, privamos sua educação do verdadeiro componente que pode fazer tal educação ser mais significativa. Indagando. O que pode ocorrer quando a criança não consegue construir os significados de sua experiência? Para Lippmann, a consequência poderá ser desastrosa. Elas se tornam, diz Lippmann, mais propensas a buscar atalhos para alcançar experiências plenas. Eventualmente, podem se envolver com drogas ou sucumbir à psicose. Busca de significados, portanto, que é a experiência de pensamento, está associada diretamente à dimensão problemática da experiência. Diz Lippmann, alguns destes problemas são específicos de seu estágio de crescimento pelo qual estão passando no momento. Outros são problemas comuns a todos os seres humanos. Como trabalhar esses problemas com as crianças? Lippmann destaca que, uma vez que as crianças relutam em falar sobre seus problemas, eles podem ser trabalhados como parte de uma história de ficção. Daqui, portanto, a importância da literatura. Para ele, a literatura é a grande possibilidade para as crianças lidarem com seus problemas filosóficos. Essa é a razão para que o interesse pela leitura se torne duradouro, diz o Lippmann, portanto. O que importa não é só aprender a ver as palavras e pronunciá-las, mas aprender a captar o sentido das palavras, das frases, das orações nos contextos em que aparecem. A literatura é uma fonte de significados, porque atinge a imaginação da criança e estimula o movimento de indagar e pensar. Isso vem ao encontro de sua necessidade de totalidade e globalidade dos sentidos em sua experiência. O que interessa a criança na leitura é, sobremaneira, aqueles conceitos que permeiam sua experiência, que são objeto de reflexão da filosofia. Exemplos desses conceitos são a justiça, a verdade, a liberdade, a bondade, a beleza, o mundo, a identidade pessoal, o tempo, a amizade, a comunidade. Alguns desses conceitos, todavia, estão mal definidos e muitos deles são altamente controversos, o que, portanto, requer reflexão. Considerando essa relação da filosofia com a experiência vital dos seres humanos em geral e da experiência da criança em formação, Lippmann procura pensar o problema da filosofia no contexto da educação. Para ele, o que precisa ser considerado é a superação da fragmentação do currículo escolar. Desta forma, a filosofia pode ser aliada do professor para dar continuidade ao processo educacional. A criança é naturalmente questionadora, uma das características que está perfeitamente sintonizada com o fazer filosófico. Na continuidade desse argumento, Lippmann se defronta com duas perspectivas de abordagem dos sentidos da experiência, tradicionalmente trabalhado na escola, a narração e a descrição. Em geral, estas perspectivas têm se tornado dualistas.
Na escola, de uma maneira especial, valoriza-se o discurso descritivo como meio mais confiável para se aprender a verdade acerca do mundo, e coloca-se em segundo plano a narrativa como um mero entretenimento. Em Crítica à Descrição, o autor afirma: devem aprender a verdade, pois têm que ser preparadas para enfrentar o mundo como realmente ele é, e não serem expostas a uma versão fantasiosa de algum escritor sobre o mundo. O autor argumenta que o pressuposto epistemológico de preferência da descrição esconde razões morais. Nas suas palavras, a descrição é sensata, a narrativa é excitante. A descrição é objetiva e reservada. A narrativa é atraente e sedutora. A descrição exercita a mente. A narrativa exercita simplesmente os sentidos e a imaginação. A moral puritana não vê com bons olhos a narrativa, a história, a literatura. Assim, continua a reflexão do autor. A literatura faz mais que oferecer nos outros mundos pelos quais podemos perambular. Ela nos sugere outros modos de vida e outras maneiras de pensar o mundo no qual vivem, maneiras que podem estar em desacordo com o bom senso e os costumes vigentes. A literatura nos fornece os modelos de pensamento e sentimento e ações, modelos que tememos serem sedutores para a mente das crianças. Freud acertou no alvo ao chamar esta questão de conflito entre o princípio da realidade e o princípio de prazer. Para o autor, narrativa ficcional é uma possibilidade de dramatizar a filosofia para as crianças, uma possibilidade de fazer uma filosofia alternativa a partir da própria filosofia, uma vez que o texto filosófico não é acessível à própria criança, mas que ela tem a necessidade do pensar filosófico para trabalhar tais conceitos como mencionamos. Para Lippmann, a narrativa e a prática dialógica em uma comunidade de investigação permitem o surgimento de diferentes modelos, estilos de pensamento latentes aos membros do grupo. Para que esses estilos possam surgir, o autor defende a necessidade de contato com a multiplicidade de modelos, que é o campo fértil da literatura. O que é extremamente benéfico para elas é estarem cercadas de modelos que valorizem o processo de investigação acima de qualquer troca dialógica específica. A filosofia da infância de Lippmann é alimentada por uma pedagogia da comunidade de investigação, cuja experiência deve envolver empática e vitalmente os membros numa prática de valores e numa prática de pensamento. Isso exige ações de pensamento como fazer perguntas, criar e averiguar hipóteses, pedir e dar razões, exemplos e contra-exemplos, questionar os pressupostos, fazer inferências e seguir a trilha da investigação conceitual. Como modo de vida social, dialógico e cooperativa, ela requer dos estudantes a partilha de suas perspectivas, não ouvir atentamente o outro, o respeito às diferenças de pensamento, para submeter os argumentos à crítica, a capacidade de cooperar com a investigação. A proposta consiste em colocar-se no lugar do outro, perceber novas perspectivas, ser capaz de reconstruir suas próprias ideias a partir da reflexão com o outro. Essa atividade possibilita a aquisição de habilidades de pensamento, portanto, do pensar excelente, e habilidades sociais fundamentais para a vida democrática. Retornamos às perguntas iniciais. O que é pensar? O que é educar? E podem a educação e a literatura criar experiências de pensamento e libertação? Temos a perspectiva de Dewey do pensamento reflexivo como princípio educativo. Reconstruir a experiência numa prática social de problematização, comunicação e orientação inteligente do agir no mundo comum,
um mundo que reconstrói continuamente suas crenças, seus valores e a própria democracia. Freire enfatiza a relação dialética da leitura do mundo e leitura da palavra, caminho para transformar a inexperiência existencial em uma experiência de diálogo, problematização e ação transformadora. Esta experiência se faz pela praxis, ou pensar certo, ação e reflexão que conscientizam e resgatam a vocação ontológica de ser mais, de ser sujeito de sua libertação, de sua história. Sujeitos que vão se constituindo no diálogo, na solidariedade e na democracia. Lippmann entende que a experiência de pensamento crítico, criativo e cuidadoso em uma comunidade de investigação proporciona novos sentidos aos conceitos centrais, comuns e controversos da nossa existência. A prática filosófica aprimora a capacidade de pensar, tendo em vista um pensar e um agir excelentes, condição para um modo de vida democrático na solução dos conflitos. Pontuamos a crise da experiência, da democracia, da ética. Pontuamos também o pensamento, a educação, a leitura e a literatura como possibilidade de esperançar um mundo novo, um mundo que indaga, dialoga e se transforma. Educação reflexiva e leitura crítica podem criar novos valores, eticizando o mundo com amor, liberdade e crescimento humano. Um mundo que oportunize a cada um na relação com os outros que se encontram próximos, com os quais convivemos, e os outros que estão na nossa cultura, a elaborar, portanto, uma narrativa histórica de seu agir no mundo como um sujeito social, crítico, criativo, ético e democrático. Finalizando com a expressão de um conceito de Freire de amorosidade. Portanto, amorosidade para desarmar o mundo, amorosidade para esperançar um mundo diferente, um mundo humanizado. Muito obrigado, espero ter contribuído e agora coloco-me então à disposição para uma... I forgot this bit here.